A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou fazendo a leitura da palavra de Deus em Atos, capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Amém? Amém, irmãos? O que quer dizer esse tagarela? Esta foi a palavra, a frase que os filósofos estoicos e epicureus falaram quando viram o apóstolo Paulo falando e pregando a respeito do Deus verdadeiro, que era até então desconhecido para os atenienses. E ao ver e ouvir as palavras de Paulo, eles disseram isso. Interessante observar que a palavra usada por eles, espermologos, significa no contexto e na língua grega realmente tagarela, mas o significado literal dessa palavra é semeador de palavras. Esperma, semente, logos, palavra ou verbo. Lembra de João 1,14? Sim, para os gregos, aquele que falava demais lançava palavras ao vento. Mas eu gostaria de observar o outro lado dessa palavra. Se ela significa semeador de palavras, Paulo nada mais, nada menos era do que um semeador de palavras. E nós também temos que ser semeadores de palavras. Esse é o tema da nossa meditação hoje, o semeador de palavras. Paulo era um semeador de palavras. Você tem semeado palavras? Em primeiro lugar, quando nós observamos essa história, você conhece bem o dia em que o apóstolo Paulo discutiu ali no Areópago, falando a respeito do panteão dos deuses. Os gregos tinham um panteão, e ali, panteão quer dizer todos os deuses, e ali tinha toda sorte de altares dedicados a vários deuses, inclusive ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, que eles chamavam de Deus desconhecido, porque não havia nenhuma imagem que o representasse. Paulo aproveita aquela oportunidade para falar a respeito desse Deus, para tornar conhecido o Deus desconhecido dos atenienses. Em primeiro lugar, quando nós observamos esse texto e a vida do apóstolo Paulo, nós podemos observar que o apóstolo Paulo era um semeador de palavras, porque ele semeava a boa semente. O que você tem semeado? Você tem a oportunidade de semear boas palavras. Será que você tem semeado boas palavras? Nós hoje temos muitas oportunidades de semear. Ou você conversa na roda com os amigos, conversa no trabalho. Mas mesmo em tempos de pandemia, nós podemos semear através das nossas redes sociais. Com o WhatsApp, no Facebook, nos nossos stories e assim por diante. Você tem a oportunidade de semear. O que você tem semeado? Você tem semeado o joio da fofoca, da futrica, da contenda, da maledicência? O que você tem semeado? Espinheiros, cardos, abrolhos, tudo isso são sementes que tornam plantas ou até arbustos. Mas nós temos algo melhor para semear. Paulo
tinha a palavra de Deus para semear, a boa semente. Será que você tem semeado a boa semente, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz? Lembra da parábola contada pelo Senhor Jesus? Eis que o semeador saiu para semear. E nós também somos semeadores de palavras. Que palavras você tem semeado no seu círculo de amizade ou nas suas redes sociais? Semeie, como Paulo, a boa palavra, a palavra de Deus, tão oportuna, tão necessária em todos os tempos, mas principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, porque essa palavra é a palavra da vida. Essa palavra é uma palavra que dá vida, que aviva, que restaura. Essa palavra é luz para os cegos, é pão para o faminto, é água fresca e pura para o sedento, é cura para o doente, é esperança de vida eterna para aquele que está sem alento. Olha que semente boa nós temos, a mais preciosa de todas as sementes, a boa palavra de Deus. E lá estava Paulo, entre os atenienses, falando até mesmo para filósofos, estoicos e epicureus, falando da boa palavra, tornando o Deus até então desconhecido conhecido. Sim, você tem que semear a boa palavra. Há um salmo que diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei eu consagro o que compus, a minha língua é como pena nas mãos do habilidoso escritor. Que o teu coração possa transbordar de boas palavras, que você possa semear boas palavras, a palavra de Deus. Entregue ao rei a sua vida e que ele escreva uma boa história para você. E aí sim, a tua vida terá sentido e terá valido a pena a tua existência na terra, como Paulo, que até hoje serve de exemplo para cada um de nós. Semeie, semeie, semeie. Semeie, porque há um terreno fértil esperando você lançar a semente. Nós vivemos em tempos de crise, em tempos de adversidade, e não há um terreno mais fértil para lançarmos a boa semente, a palavra de Deus, que esses tempos. As pessoas estão precisando de uma boa palavra, porque de fake news, de palavras tolas, de mentiras, o mundo já está cansado, as pessoas já estão cansadas. Quantas pessoas deprimidas, angustiadas, e quando ouvem tantas coisas ruins, caem mais em depressão. Mas você tem a boa palavra e você pode semear, porque o terreno está fértil. Jesus Cristo, quando percorreu as cidades ali da Judéia e da Galileia, ele via que os campos já estavam brancos, grande era a seara e poucos eram os trabalhadores. E ele roga ao Pai para que Deus enviasse trabalhadores para a sua seara. Sim, a seara é grande. Às vezes as pessoas ficam brigando por causa de cargo nas igrejas, ficam discutindo teologias e esquecem das almas que se perdem todos os dias. Morrem sem conhecer o Deus verdadeiro. Aproveite a oportunidade, é o que diz a palavra. Administre bem o seu tempo. Semeie na boa terra. Deus está te dando essa oportunidade, porque há um campo vasto para você. Há oportunidade para você na obra de Deus. Na obra de Deus nunca ninguém fica desempregado, a menos que queira. Há um campo vasto. Poucos são os trabalhadores, mas que você seja um deles. Ore pelos missionários, ore pelos trabalhadores, mas tenha consciência que Jesus Cristo há 2000 anos já orou por esses trabalhadores da seara. E você, nós podemos ser um deles. Lance a semente, porque é um terreno fértil. As almas estão esperando a semente chegar
chegar nelas para que elas obtenham a salvação. Assim como Paulo encontrou aquele terreno fértil, porque ele viu ali a ignorância, a cegueira espiritual do povo ateniense, que buscava a sabedoria. A Grécia e Atenas, a capital da mesma, era o berço da filosofia ocidental, e até hoje, mas ao mesmo tempo que eles eram tão sábios aos próprios olhos, eles não conheciam o essencial, o principal, o Deus verdadeiro. Por isso Paulo semeou num terreno fértil. A mesma coisa nós estamos vendo, nós que já estamos na era pós-moderna, em pleno século XXI, somos muito bem informados porque temos o recurso da internet. Há uma chuva de informações que nós recebemos. Sim, as pessoas estão muito bem informadas, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Não conhecem esse Deus que ainda precisa ser conhecido. Por isso você tem que semear, porque há um terreno fértil para você. Semeie. Semeie a boa semente no terreno fértil e semeie com ousadia. Se nós observarmos bem, o apóstolo Paulo, quando estava ali na cidade de Atenas, pregando e falando do Deus desconhecido, ele semeou com ousadia, porque ali ele estava num lugar difícil, num lugar estranho, e ele era um mero estrangeiro, porque as pessoas não o conheciam. Ali ele vai pregar para filósofos, estoicos e epicureus, que o criticaram, mas ele não temeu as críticas, ele não cedeu, pelo contrário, ele continuou pregando, ele continuou dizendo a respeito do Deus verdadeiro. Por isso ele era ousado. Se nós observarmos bem, se há uma característica, uma qualidade que o apóstolo Paulo tinha, era a coragem, era a ousadia. Ele sempre foi ousado e ele sempre aproveitou as oportunidades, fosse na prisão, fosse em Atenas, em outras cidades, fosse ele perseguido ou não, mas geralmente ele era perseguido, mas mesmo assim ele nunca deixou de pregar a palavra de Deus, porque ele mesmo disse em prisão, a palavra de Deus não está algemada. Ele estava algemado, ele estava em cadeias quando disse essas palavras, mas ele diz, eu continuo pregando, porque a palavra de Deus ela não está algemada. E assim, meu amado irmão, você tem que ser ousado. Ousado em falar da palavra de Deus. Às vezes a gente é ousado para falar do nosso time de futebol, para falar do nosso político, e às vezes nós nos acovardamos diante da nossa obrigação de pregar a palavra de Deus. E a nós, como diz o apóstolo Paulo, não nos foi dado o espírito de covardia, mas o espírito de poder, amor e moderação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, nós vamos receber poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre nós e seremos as testemunhas. Seja ousado, mesmo que você tenha que sofrer pressão, como o apóstolo Paulo sofreu, e nem mesmo as perseguições o calaram. E às vezes a gente, diante de uma crítica, diante de uma piadinha, a gente deixa de pregar, de lançar a boa semente. Seja ousado. O cristão tem que ser ousado, como o rei Josafá, que tinha o seu coração ali pronto para servir ao Senhor, e ele se tornou ousado ao servir ao Senhor. Tem essa unção, a unção de ousadia, para pregar. Pregar para os grandes, pregar para os pequenos, pregar para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo que você tenha um chefe ali que seja doutor ou seja importante, semeie. Semeie sem medo de receber perseguição ou retaliação. Paulo era ousado. E finalmente, meu amado irmão, minha amada irmã, outra característica que nós vamos observar na vida de Paulo, o semeador de palavras. Ele semeava porque ele sabia que o fruto era certo. É o que nós vamos observar no final desse capítulo, ou no final desse episódio. Diz a palavra de Deus que quando Paulo pregou, falou daquele Deus desconhecido, mostrou o Deus verdadeiro aos atenienses, os estoicos, epicureus, zombaram dele, muitos o criticaram,
Mas se você observar, você vai ver lá a conversão de 2 pessoas. A maioria não creu, é verdade. Mas 2 pessoas creram. Uma foi Damares e o outro foi Dionísio, o Areopagita. É aquele que ficava no Areópago. O Areópago era um lugar aberto onde se falava, onde se discutia. Então nós podemos observar que aquele Dionísio, ele se converteu juntamente com Damares. Mas é interessante observar esse nome, Dionísio. O Dionísio era o deus do vinho, ou o deus da orgia. E certamente quando ele nasceu, a sua vida foi consagrada e dedicada a esse Deus. Seus pais o dedicaram ao Deus dos prazeres. E nós podemos observar que, apesar dele ter sido provavelmente consagrado ao Deus dos prazeres, ou pelo menos tinha esse nome, ele naquele momento, ele conheceu o verdadeiro vinho, que é o vinho de Jesus, o vinho do Espírito Santo. Ele conheceu a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ao conhecer o Deus desconhecido, até então para ele. E eles se converteram ao Senhor, tanto ele quanto Damares. Por isso valeu a pena Paulo ter semeado a palavra. Por isso valeu a pena Paulo ter sofrido aquelas retaliações, aquelas críticas, tendo sido inclusive chamado de tagarela, porque aquelas pessoas se converteram. Por isso eu gostaria de encerrar assim como Jesus Cristo falou na sua parábola. O semeador saiu para semear. Uma caiu nas pedras, outra na beira do caminho, outra caiu entre os espinheiros. Mas teve uma que caiu na boa terra, e ela produziu 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É lógico que muitas sementes se perderam, à beira do caminho, nas pedras, nos espinheiros, mas a que caiu na boa terra, ela produziu. E produziu bom fruto, e muito fruto. A mesma coisa é aquele que lança semente. Por isso semeie com coragem, com ousadia, a boa palavra no terreno fértil. Por quê? Porque certamente você terá uma colheita abundante. A palavra de Deus diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semeie a boa palavra, a palavra de Deus, porque essa palavra nunca volta vazia. É o que diz o profeta Isaías. Porque assim como a semente lançada na terra, ela, ao receber a chuva, ela brota e dá fruto. O mesmo Paulo disse que um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Não importa as afrontas, as adversidades, as dificuldades que você tem que enfrentar para levar ao mundo o conhecimento do Deus desconhecido. Não importa o quanto vai ser difícil para você lançar essa boa semente. Não ligue para as pessoas que zombam, que criticam, que rejeitam. Jesus sofreu muito mais por nós e não é o discípulo maior do que o seu mestre. Sofrer por amor a Cristo e a sua obra, como diz o apóstolo Paulo, é um privilégio. Porque nos foi dado o privilégio não apenas de crermos em Jesus, mas também de padecermos por Ele. Porque certamente a tua obra vai ter resultado. Há um texto que diz: seja forte, não desfaleça a tua mão, porque a tua obra terá recompensa. Que você possa ser um bom semeador, um semeador de palavras. Que palavra? A palavra de Deus. Semeie no terreno fértil, semeie com ousadia, porque certamente Deus vai mostrar a você os frutos do seu trabalho. Ainda que uma só alma se converta, você já terá sido um vencedor, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?